As minhas entrevistadas hoje são do grupo Unity. Se eu falar por esse nome, pouca gente vai conhecer. Mas se eu falar em marcas como Escur, Porto de Mal, Porto dos Piratas, Guedes, todo mundo sabe o que é. Sejam muito bem-vindas, Michele Escur da Lateia e Gabriela Escur da Lateia. Muito obrigada pela oportunidade. Michele, como surgiu o grupo Unity na época como Escur? Então, a Pizzaria Escur ela existe desde 1980, né? Ela surgiu através dos nossos avós, né? Seu Vili Escur e a Dona Elvira, que vieram com os filhos para cá, eles eram mais do interior aqui, para tentar a vida na gastronomia. E deu super certo, né? Foi algo muito inusitado para a família e está até hoje, né? Hoje sob a nossa direção, né? Que é a quarta geração, que está comandando o restaurante. E quando surgiu, Gabriela, a ideia de um restaurante temático, e qual foi o primeiro? Temático, então vamos lá. A gente já tinha a Pizzaria Escur, né? Então, só que a Pizzaria Escur, ela tinha uma estrutura muito pequena, a gente não conseguia atender a demanda, graças a Deus, né? Então a gente já era muito conhecido na cidade, então muito procurado. E aí a gente sentiu a necessidade de abrir mais uma casa, porque não tinha onde ampliar a pizzaria, né? Então nós vamos ter que achar um outro local. Só que aí, poxa, mais uma pizzaria numa cidade tão pequena e tal. Eu acho que vamos dar uma inovada, vamos fazer uma coisa diferente, né? Servir pizza, que é o que a gente sabe fazer, mas ousando e tentando achar algum tema que fosse legal para todas as idades, um tema que todo mundo pudesse gostar. E aí, na época, foi 2009, né? Isso. Na época, tinha surgido o primeiro filme do Piratas do Caribe, né? Da Disney. E aí, ali deu aquele plim. Até foi a ideia da Mi, né? A Mi trouxe a ideia do filme. Nós mostramos pro pai. Pai, o que tu acha? Pirata e tal. É um tema, assim, legal, porque todo mundo gosta, né? E a Disney trouxe um outro lado do pirata. Em vez de ser o pirata mau, o pirata cômico, engraçado. Quem sabe a gente, né, mergulhe nesse tema e vamos fazer. Chamamos o Carlinhos na época, que era o Carlinhos Volk, nosso querido decorador, também embarcou nas nossas loucuras e vamos fazer, começamos a pesquisar. E, nossa, a gente se apaixonou pelo tema, a gente realmente entrou de cabeça e se apaixonou. E aí decidimos fazer, né, a pizzaria temática, onde não ia ser só pizza servida. Como era o nome da primeira? Porto dos Piratas. Era Porto dos Piratas, o nome principal, né? O primeiro nome. E aí depois, acho que 2 anos depois, a gente decidiu começar com gastronomia e entretenimento. E aí a gente criou todo um storytelling e viu a necessidade de colocar um nome no nosso pirata, né? Porque piratas, né? A gente queria achar um nome para o nosso pirata. E aí a gente achou o nome Cara de Mal. Então a gente migrou para o nome Cara de Mal. Então hoje, nossa marca é Cara de Mal. E aí, quando é que surge no radar o Guedes? O Guedes, na verdade, ele é uma sociedade, né, com a Adarte Multiarte. São os nossos parceiros lá, que nos fazem grandemente lindo os espetáculos da Cara de Mal. E aí a gente também queria ter uma casa de espetáculos diferente, com jantar, né? O sonho do nosso pai, na verdade, há muitos anos, ele falava de uma casa de shows. Mas a gente nunca entendeu o que ele queria, porque ele misturava tango, enfim. Ele foi pra Argentina, viu várias coisas, achou legal, trouxe pra cá. Mas nunca chegamos a fundo para saber o que ele queria. E, infelizmente, ele não pôde contar a sua ideia, assim, mais concreta. A tempo, né? E então a gente trabalhou com Cara de Mal e tudo mais. E aí, um belo dia, a gente conversando que agora são nossos sócios lá no Guedes, o pessoal da Dart, eles também tinham o mesmo sonho que o nosso pai, que era ter uma casa com uma alta gastronomia, mas também com um show, um espetáculo diferenciado que não tenha no Brasil. E aí eles já tinham o Belle Époque, que eles lançavam aqui na Fence, na Fence, enfim, já tinham apresentações. E então, por que não colocar ela dentro da nossa gastronomia, né? Então a gente juntou, mais uma vez, gastronomia. E aí surgiu o Guedes. E aí, tipo, meu Deus, ele é muito lindo, a gente ama ele de paixão. E deu super certo, né? Porque eles são, assim, muito bons no que eles fazem. E a gente também se garante muito na questão da gastronomia, né? Já mudamos. Lá a gente muda a cada tempo os cardápios, até para, né,
variar um pouquinho, são clientes diferentes, cada show tem um cardápio. Então, isso tudo a gente vai evoluindo cada vez mais, é uma casa bem inusitada. Assim. Só fazer um parênteses aí, o pai da Michele e da Gabriela é o Deuclides da Laté, que nos deixou, faleceu num acidente há 7 anos atrás. E ressaltar também aqui que o Guedes é um orgulho para Gramado, porque permanece ali firme e forte há quase 2 anos e o Lido de Paris fechou as portas. Pano rápido, e eu falo com a Gabriela agora sobre a operação fora de Gramado em Porto Alegre. Porto Alegre. Então, em Porto Alegre também fez 2 anos que a gente está lá. Nossa primeira franquia, né? A gente já vinha com ideias de franquia, ideias de replicar há muito tempo, né? Desde que a gente abriu o Cara de Mal, a gente recebe várias propostas, o pessoal, né, queremos abrir aqui e ali. Só que a gente estudou muito para fazer isso, porque não é simplesmente abrir, né? A gente até estava comentando, se fosse só fazer a casa bonitinha, com decoração, mas é muita questão do atendimento, de trabalhar com pessoas, né? A qualidade da pizza. Do entretenimento. Do entretenimento. Né? E aí, quando surgiu a oportunidade de Porto Alegre, confesso que a gente até ficou meio assim, porque não era a ideia, não era o nosso radar. A gente procurava mais cidades turísticas, porque Gramado deu super certo, por também ser uma cidade turística. Né? E aí, Porto Alegre veio e nós... Bom, Porto Alegre aqui do lado, a gente consegue ter a operação mais perto, a gente consegue, pelo menos a primeira, acho que é bem interessante a gente fazer esse teste. E outra coisa que deu certo, ela é diferente de Gramado, porque Gramado é muito, né, sazonal. Lá Porto Alegre a gente até brinca que ela lembra muito o movimento do Escur, porque o Escur ele é muito regional, né? E Porto Alegre é uma capital que não é turística, né? Infelizmente, eu sei que eles estão tentando mudar isso, né? Mas Porto Alegre as pessoas descem do avião e vêm para Gramado, né? E claro. Aí, lá a gente tem que buscar muito o cliente da região, né? É muito mais difícil. É mais difícil. Lá é um desafio, mas assim, tem dado certo, sabe? A gente até agora já ampliou, a gente começou com uma operação de 200 lugares, né? Agora a gente aumentou para 80 lugares, colocou novidades, então é um lugar assim que a gente tá cuidando assim com muito carinho para atrair mais pessoas e não só o local, né? A gente quer fazer lá também um ponto turístico, não que a pessoa tenha que vir só para Gramado, né? Claro. Michele, o que vem pela frente? Meu Deus do céu, mas não pode contar. Um spoiler. Um spoiler. Não, nós temos, como a gente falou agora, a Gabi comentou a questão das franquias, né? Nós temos esse projeto engavetado há um tempo, em função também do que aconteceu da pandemia, então a gente acabou, né, reduzindo todas as possibilidades que tinham na época para expansão, mas sim, nós queremos botar a bandeira de Cara de Mal em vários estados e países diferentes também, né, nós temos esse objetivo, né, Gabi? Mas tudo com muita cautela e muito cuidado, porque, como a gente estava comentando agora, o fator humano, ele é muito importante para nós, né, ele é o capital intelectual, digamos assim, da empresa, que a gente cuida muito, a gente preza muito em função da essência do que a casa oferece. Né? O Cara de Mal é pizza boa, sim, o ambiente é lindo, é maravilhoso, sim, mas o que acontece lá dentro é algo que a gente tem como um tesouro para nós. Então, ele é mais difícil de replicar. Mas Porto Alegre, como a Gabriela estava falando agora, né, ele é o nosso teste, nosso primeiro teste, e está saindo super bem, assim. O segundo piso que ela disse da ampliação, ele já era um projeto antigo que a gente tinha, da questão do fundo do mar, como a gente fez lá, não conheceu ainda, né? Mas a gente criou um ambiente totalmente fundo do mar, com sereia, com outros elementos da vida pirata que não se mostrou em filmes, né? Mas a gente tem esse mundo diferente, onde a criança, principalmente, ela fica muito encantada. Maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigada. O Deuclides deve estar bem orgulhoso lá em cima. E muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Michele, pela entrevista. Foi um prazer. Prazer, obrigada a nós. Muito obrigada. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e também pelo Poa Streaming em Porto Alegre e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia.